Olá, professor André Arruda, vamos para a nossa aula de matemática. Vamos lá? Matemática financeira, vamos falar aqui dos conceitos gerais de matemática financeira. Começamos aqui com um conceito, né, mais clássico, que é o conceito sobre juro. Vamos lá? Em princípio, uma unidade monetária, hoje, é preferível a mesma unidade monetária disponível amanhã. Né? Ou seja, o que está dizendo aqui é que o ganho de hoje, você espera, né, que esse ganho futuramente, né, esse valor que você possui, ele tenha o mesmo poder aquisitivo daqui a um tempo. Mas para isso acontecer, ele tem que ter um adicional aí para acompanhar, né, que a gente chama normalmente de juros. Postergar uma entrada de caixa, né, um recebimento por certo tempo, envolve um sacrifício, o qual deve ser pago mediante uma recompensa definida pelos juros. Ou seja, se você, por exemplo, tem um compromisso, né, de realizar o pagamento, vamos dar um exemplo aqui de um boleto, né, e você quer postergar esse pagamento, você não está, vamos supor, com dinheiro suficiente para pagar naquela data, vamos supor que você pede um adiamento, né, ou vamos envolver aqui uma questão de uma dívida que você adquiriu, né, e você pede, né, para o credor, ó, eu posso pagar daqui a um mês, tá certo? Eu me apertei esse mês, não estou com dinheiro suficiente, vou pagar, mas eu peço que você empurre essa minha dívida daqui a 30 dias. É muito comum que se cobre o quê? Né? Os juros, né? Normalmente a pessoa vai, né, se ela aceitar esse pagamento sendo adiado, vamos dizer assim, vai ser cobrada uma parcela, né? A recompensa é os juros. Então você tem que dar uma contrapartida, porque o dinheiro, em função do tempo, a cada tempo, ele vai desvalorizando. Então é só você imaginar. Hoje, R$ 100 na sua mão, daqui a um mês, se você for no supermercado, pode fazer esse teste aí na sua casa, pegue R$ 100, vá no supermercado, anote os itens que você comprou, e daí de um período você volta lá, mas você tem que comprar os mesmos itens da mesma marca, exatamente igual. Muito provavelmente você não vai conseguir comprar os mesmos itens, porque a inflação vai atualizando esses valores e aqueles R$ 100 já não valem mais a mesma coisa, tá certo? Então quando você adia o pagamento de algo para alguém, é normal que essa pessoa te cobre uma contrapartida, e quem define isso é quem? A taxa de juros. Tudo bem? Voltamos aqui. São os juros que efetivamente induzem o adiamento do consumo, permitindo a formação de poupanças e de novos investimentos na economia. Tá? Ou seja, os juros, eles também são uma forma de segurar aquele consumo, onde você tem que ir guardando um certo valor, né, para que lá na frente você possa adquirir algo. Os juros devem ser eficientes de maneira a remunerar. Então, a eficiência dos juros serve para quê? Para remunerar o risco envolvido em alguma operação, a perda do poder de compra, né, gerada pela inflação, e também o custo de oportunidade. Outras denominações para juros são, então é importante essas formas, né, de denominar os juros, que às vezes você acha que é um outro conceito, mas é a mesma coisa. Rendimento do capital, ganho sobre o capital, ou remuneração do capital. São sinônimos, né, do conceito juros. Okay? Então, quando se falar nesses termos, está se dizendo o mesmo conceito. Vamos ver agora o conceito de capital inicial. Capital pode ser definido como sendo a quantia inicial que se tem ou que se recebe. Né? Lembrando que a gente tem sempre nessas situações envolvendo, né, uma transação financeira, você sempre tem duas posições bem claras. Aquela de quem está pagando e aquela de quem está recebendo. Eu gosto muito do exemplo, né, onde você, por exemplo, pega um valor emprestado em uma instituição financeira, um crédito que a gente chama de credor. Credor é aquele quem cede o crédito, quem empresta dinheiro. Certo? Quando você paga para o banco, vamos dar aqui uma instituição financeira, um banco, né, aquele valor que você paga a mais é os juros. Para quem recebe, ele não olha com essa ótica. Os juros é o ganho, é a remuneração a mais do valor emprestado. Então, em toda transação financeira, você vai ter sempre essas duas óticas, de quem toma o empréstimo e de quem cede esse valor, tá certo? E é importante você já ter no início essa noção da diferença, na ótica de quem enxerga. Né? Por quê? Porque uma pessoa que paga o juro para um é os juros, para o outro lado é o lucro, tá certo? Voltamos aqui. Outras denominações para capital são capital principal, só a letra P aqui como, né, notação, valor presente, valor inicial, valor aplicado ou depósito inicial. São todos sinônimos da palavra do capital inicial, principalmente enquadrando cada um deles nessas óticas que eu acabei de mencionar, de quem toma empréstimo, de quem cede o empréstimo, por exemplo. Okay? Montante, tá? A gente usa aí a letra M normalmente. Montante é o resultado total que se obtém da aplicação do capital, ou seja, é quanto se recebe ou se paga pelo empréstimo do capital. O montante também é chamado de capital final, valor futuro, valor de resgate, capital mais juros, valor final ou também valor capitalizado. Então são todos sinônimos de montante. Lembrando que montante, né, o montante é a soma do capital mais os juros, certo? Então o montante já dá até o termo, já dá uma ideia, né? É a monta toda somando o valor mais os juros, o valor que você emprestou, o valor que você depositou, né, dependendo sempre do ponto de vista de quem está ou pagando algo ou depositando para capitalizar. Um exemplo é a caderneta de poupança. Todo mês você vai lá e deixa um dinheirinho lá. Esse valor está capitalizando, está, né, regido por uma taxa de juros. Né? E ao final, se você for lá no final do mês e retirar todo esse dinheiro, você vai retirar o montante, que é o valor que você investiu, o capital, mais os juros, né, que vigorou durante o período que você deixou esse dinheiro. Vamos dar um exemplo simples, vai entender? Você vai lá e deixar R$ 100 a caderneta de poupança, certo? No final do mês você vai e resgata todo o valor que está lá. Você naturalmente vai retirar um valor superior a R$ 100. Essa soma que você tira todo o valor é o montante, que é os R$ 100 mais os juros. Legal? Então o montante é capital mais juros. Muito bem. Vamos falar agora sobre período. Né? Período, ele é definido como sendo o espaço de tempo pelo qual o capital ficou aplicado. Este dado vem representado por um número de períodos que podem ser, por exemplo, né, dias, meses, trimestres, anos, né? Então, usando o tempo, né, como referência de quanto vai ficar esse valor guardadinho lá. Representamos o número de períodos pela letra N, né? Mas também pode ser indicado pela letra T de tempo. Tá? Então, o tempo, né, nada mais ou menos que é o período que vai ficar guardado, por exemplo, né, em uma situação de investimento, caderneta de poupança, um exemplo clássico que todo mundo entende, você vai lá e deixa o seu dinheiro guardado lá, X, N dias, T meses, né, T anos, enfim. Né? Então, o tempo é a variável nesse contexto, onde os juros vai incidir em função de quantos dias você deixou lá. Né? Isso se aplica também, né, na situação de atraso de pagamentos, por exemplo, de um boleto.
E normalmente vem lá no boleto, ó, tantos por cento ao dia para trás, atrasou 2 dias, tantos por cento em cima do valor, o valor ali do crédito, do quanto você deveria pagar nesse boleto, tá? Então, o tempo, com certeza, é a variável que faz sentido em tudo, porque o dinheiro, ele é o valor, né? O valor monetário, o capital, ele vai evoluindo em função do tempo. Legal? Voltamos aqui. Então, já vimos as principais variáveis, e agora nós vamos falar da famosa taxa de juros. A taxa de juros é o coeficiente que determina o valor dos juros. Isto é, a remuneração do fator capital utilizado durante certo período de tempo. As taxas de juros se referem sempre à unidade de tempo, mês, semestre, ano, etc., e podem ser representadas equivalentemente de duas maneiras: taxa percentual e taxa unitária. Tá? A notação da letra I, né, porque a gente usa a letra I normalmente vai representar, né, a taxa de juros, ela vem do inglês aqui, ó, interest, né, que significa taxa. Certo? Muito bem, vamos ver um exemplozinho aqui. Ó. A taxa percentual se refere aos centos do capital, ou seja, o valor dos juros para cada centésima parte do capital. Exemplo, um capital de R$ 1.000 aplicado a 20% ao ano rende de juros ao final desse período. Então, juros é simples de calcular, né? Você ia 20%, R$ 1.000 vezes 20%, ou você divide por 100 e multiplica por 20. Tá? E aí você tem o valor de R$ 200. Você pode fazer por uma regrinha de 3, né? Você pode encontrar os juros de várias formas. Tá? O capital de R$ 1.000 tem 10 centos, né? Como cada um deles rende 20, então a remuneração total da aplicação do período é, portanto, R$ 200. Aqui só está explicando, né? Coloquei aqui para você para explicar o porquê de R$ 200. Então veja, o capital, a taxa, né, percentual aqui, ó, ela é em cima do capital investido. A taxa unitária, né, centra-se na unidade de capital, reflete o rendimento de cada unidade de capital em certo período de tempo. No exemplo anterior, a taxa percentual de 20% ao ano indica um rendimento de 0,2, ou 0,20. Por unidade de capital aplicada, ou seja, juros, aí é de R$ 1.000, vezes 20 sobre 100, dá o mesmo, né, R$ 200. Então aqui eu montei uma tabelinha para você, né, das formas que se apresentam na taxa percentual e a transformação para a forma unitária. Tá? Muito simples. Você tem aqui, ó, 20% ao ano, 20% é 20 dividido por 100, e realizando essa divisão, você vai que chega em 0,2%, 0,2 somente, tá? Ao ano. Por que é importante você saber fazer essa conversão? Por quê? Porque para fins de enunciado, normalmente nos enunciados das questões, a taxa vem neste formato, vem no formato percentual. E para fins de cálculo, é necessário você realizar essa transformação, ou na forma fracionária, como está aqui, ou na forma unitária, como se apresenta aqui. Então é simples, né? A conversão é só dividir por 100. Veja que a percentual, né, é uma razão, né, centesimal, onde na parte de baixo tem o valor 100. Então aqui são só exemplos, né, de formas que se apresenta a taxa de juros, percentual, divide por 100, unitária e assim sucessivamente. Tá? Inversamente, para transformar, né, uma taxa unitária em sua forma percentual, a gente multiplica por 100. Se tiver que voltar, né, se eu tiver aqui 0,2, né, e eu quero voltar na parte percentual, é só multiplicar esse valor por 100 e você retorna na forma percentual. Então aqui é uma tabelinha só para mostrar para você que os dados, né, vão vir assim nos enunciados, e eu vou dizer muito, olha, vamos transformar esse valor que está na forma percentual para a forma unitária. Para fins de cálculo, eu trabalho na forma unitária. Para fins de enunciado, ela vai vir nesse formato, mas, né, dependendo da questão, na maioria das questões, você precisa transformar, e é simples, né? Tem aqui agora para você uma representação gráfica dos conceitos, né, fundamentais da matemática financeira. Tá? Então o que nós temos aqui é um fluxo de caixa, né, em forma aí de diagrama, e a gente tem aqui, ó, o tempo, a linha do tempo, que começa no tempo 0, tempo 1, tempo 2, tempo 3, é a quantidade de períodos. Né? Se o tempo for em meses, aqui é um mês, segundo mês, terceiro mês. Se o tempo for em anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá certo? Veja o seguinte, o capital, ele começa aqui, ó, no tempo 0, a gente usa aqui data focal, né, hoje, por exemplo, o 0 seria hoje. E passando um tempo, esse valor vai aumentando. Né? E veja que ele, com o tempo, ó, a flechinha aumentou, né, o seu tamanho, obviamente. Então esse capital que tinha, né, vamos chamar assim, ó, esse tamanho, esse valor, com o passar do tempo, ele aumentou de valor. Esta diferença entre o capital, né, que está bem aqui enfatizado, essa diferençazinha, ó, né, ele tinha esse tamanho inicial, que é o mesmo que esse tamanho aqui. Ó. Lá na frente, esse valor, ele aumentou a sua amplitude, ou seja, a justificativa é os juros. Então essa diferença gráfica aqui, que seria a partir daqui até a ponta aqui de cima, é justamente o quanto a mais em relação ao capital, que é o juros. Né? Legal? Então aí, bem interessante, né, enfatizando que em função do tempo, né, isso, inclusive, quer dizer o seguinte, você vai ver questões que você vai sair nesse ponto e vai, né, avançar esse valor para o futuro. E existem questões que você tem que ter o pensamento contrário, você vai ter um valor aqui, você vai ter que trazer ele para cá, vai ter que retroceder ele. E aí, neste retrocesso, é interessante que você imagine, saiba, né, que esse valor vai diminuir, né, esse valor vai retroceder, vai ser um valor inferior. Tá? Legal? Então aqui é só um gráficozinho que representa praticamente todos os conceitos que vimos até agora. Bom, o diagrama de fluxo de caixa, né, então aqui eu estou deixando ele mais limpo, mas ele, né, dependendo da ótica, ele tem essa linha que é o tempo. Aqui é data zero. Normalmente existe uma convenção que flechinha para baixo é saída de capital, flechinha para cima é entrada de capital, tá certo? Então aqui são só exemplos. Aqui, ó, no tempo 0 saiu um valor, no tempo 1 retornou um valor, no tempo 2 retornou um valor, no tempo 3, aqui no período 3 saiu novamente um valor, e assim aqui no tempo 4 retornou um valor, no tempo 5 não houve nada, no tempo 6 voltou um valor, e no 7 também entrou um valor, tá? Aqui você pode, né, imaginar a ótica aqui de investimento. Ó. Eu investi um valor, saiu um valor do seu bolso. Passou um período, você foi lá e resgatou um valor, resgatou outro valor, no tempo 3 você aplicou de novo e assim sucessivamente. Por isso que é importante, esse exemplo aqui fica muito claro. Suponha que uma pessoa fez um empréstimo em banco de R$ 1.000 pagando no final do período de 6 meses R$ 1.200. Então aqui, ó, nós temos uma situação hipotética que uma pessoa fez um empréstimo. Né? É diferente de realizar uma aplicação. Né? Empréstimo de R$ 1.000 pagando no final do período de 6 meses R$ 1.200. Então nós temos dois pontos de vista aqui a ser analisado. O primeiro ponto de vista é de quem recebe o empréstimo, tá? Do recebedor. Então quem recebe, a flechinha é para cima. Por que a flechinha é para cima? Porque, ó, entrada de caixa. Tá? É como se estivesse entrando R$ 1.000 para o seu bolso.
né? Vamos imaginar a situação que você é o recebedor desse empréstimo. Você foi lá no banco, né, e pediu um empréstimo de R$ 1.000. Então, nesse tempo zero, que é o momento zero, que é o momento, o momento que você foi lá e pegou, entrou R$ 1.000 para o seu bolso. Depois de 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses, vai sair do seu bolso um valor de R$ 1.200, que é o pagamento, conforme foi dito aqui no enunciado. Aí não estou entrando aqui no mérito se é juros simples, se é composto, né? Ou seja, você pegou R$ 1.000, passou 6 meses, você foi lá e pagou R$ 1.200. Certo? Esse fluxo de caixa é do ponto de vista de quem recebe o empréstimo. Agora, olha que interessante ao lado. Você tem um fluxo de caixa do ponto de vista do banco, quem vai emprestar para você o dinheiro. Então, é bom que você até compare. Veja só que interessante. No tempo zero, para o banco, né, para você, entrou o dinheiro. Mas esse dinheiro entrou e saiu da onde? Saiu do banco. Saiu R$ 1.000 do banco. Então, o banco está com menos R$ 1.000 lá na sua conta. E você ganhou esses R$ 1.000. Tomou esses R$ 1.000. Passado o mesmo período, o que acontece? Para você que saiu esses 1.200, entrou para o banco esse mesmo valor. Então, você entende agora que o fluxo de caixa, ele depende do ponto de vista de quem recebe ou de quem cede, né, o empréstimo nesse contexto aí, tá certo? Então ficou claro para você a diferença. É importante isso, porque em questões você será, né, recomendável que você faça um esboçozinho, né, daquela historinha que está sendo contada. E o fluxo de caixa, conforme já apresentei agora, é uma ferramenta essencial. E aí você tem que enquadrar essa ferramenta dentro do contexto. Uma pessoa fez um empréstimo, é uma pessoa. Né? Uma pessoa fez uma aplicação, ela está investindo um dinheiro. Opa, aí é diferente, né? Ela está, apesar de ela não está recebendo dinheiro, ela está cedendo um dinheiro para o banco para, né, que esse dinheiro seja capitalizado. Então, fique com este exemplo aqui, de quem recebe e de quem cede, tá certo? Muito bem. Regras básicas, vamos lá. Nas fórmulas de matemática financeira, tanto o prazo da operação como a taxa de juros devem necessariamente estar expressos, olha aqui, ó, essa parte eu vou até destacar, ó, porque é muito importante, elas devem estar na mesma unidade de tempo. Então, por exemplo, se você tem aqui, vou até colocar aqui no cantinho, se você tem uma taxa, né, aqui, ó, de 2% ao mês, e o tempo estiver em dias, por exemplo, 30 dias, verifique que nesse exemplo que eu estou acabando de citar, né, eles não estão expressos na mesma unidade de tempo. O tempo está em dias e a taxa está mensal. Nesse caso, né, para fins de cálculo, você vai encontrar essa situação muito comum nos enunciados. Né? E aí o que eu vou recomendar muito? Olha, tem que transformar esse tempo, né, aí você fica com a opção de mexer na taxa no tempo. Eu sempre aconselho mexer no tempo. Tá? Esses 30 dias, né, nos juros comerciais, equivalem a um mês. E aí sim, ó, agora eu estou com o tempo no formato mensal e a taxa também. E aí, para fins de cálculo, eu trabalho, elas têm que estar na mesma, né, unidade de tempo, tudo bem? Então é isso que está dizendo no primeiro parágrafo. Né? Elas têm que estar necessariamente na mesma unidade. Então fique sempre atento, sempre muito atento. Né, nessas armadilhas, onde às vezes, nos enunciados de questões, a taxa vem em um período e o tempo vem em outro período. E você precisa deixar tudo na mesma unidade de tempo. E é muito comum, inclusive, que me pergunte o seguinte, professor, mas é melhor mexer no tempo ou mexer na taxa? Os dois dão certo. Só que você tem que tomar um cuidado extremo caso você opte em alterar a taxa. Porque aí você tem que estar bem seguro de qual regime de capitalização você está trabalhando. Se for no juros simples, é uma forma de fazer. Se for no juros compostos, é uma outra maneira de fazer essa transformação. E aí, já que você tem todo esse cuidado, né, inclusive nos juros compostos, essa transformação, a gente chama de taxas equivalentes, é uma fórmula só para isso. Já que você tem essa opção, que é um conselho, mexa no tempo. Porque no tempo é fácil as conversões. Né? Um mês tem 30 dias nos juros comerciais. Né? Você tem a situação também de juros comerciais e juros exatos. Nos juros comerciais, todos os meses tem 30 dias. Os juros exatos, não já está falando exatamente quantos dias tem cada mês conforme o nosso calendário, inclusive cuidando com os anos bissextos. Tá? Mas normalmente nas questões é considerado juros comerciais. Então já que você tem essa facilidade de escolha, que é o conselho, mexa no tempo, que aí não tem erro, tá certo? Voltamos aqui. Os critérios, né, de transformação do prazo e da taxa para a mesma unidade de tempo podem ser efetuados através das regras de juros simples, conforme eu disse, ó, taxas proporcionais, e nos juros compostos, taxas equivalentes, dependendo do regime de capitalização definido para a operação. Critérios de capitalização dos juros. Os critérios, né, que são as regras de capitalização, demonstram como os juros são transformados e sucessivamente incorporados ao capital no decorrer do tempo. Nessa conceituação, podem ser identificados dois regimes de capitalização dos juros. Nós temos basicamente esses dois aqui. Ó. O regime dos juros simples, também chamado linear, e o regime dos juros compostos, também chamado de exponencial. Então, conforme eu já tinha até adiantado, né, você vai ter que identificar muitas vezes qual dos regimes, né, está envolvido a situação problema. Bom, aqui é um gráfico que diz muita coisa, onde você tem aqui a comparação entre o regime dos juros simples e os juros compostos. Então vamos entender o seguinte, aqui não é o momento de falar de fórmulas, é só a evolução do capital em função do tempo. Então o que nós temos aqui é um gráfico do montante em função do tempo. Tá? Aqui nós temos ó, a abreviatura do capital inicial. Então você começa com um valor aqui. A função linear, a reta aqui, ó, representa o regime de juros simples. A curva, que você está vendo em vermelho, representa a evolução do capital em função do tempo no regime dos juros compostos. O que já destaca-se de cara é que existe um ponto em comum aqui, vou marcar até um pontinho aqui, um ponto em comum, né, existe uma interseção entre esses dois gráficos. E é justamente no tempo 1. Se você, por exemplo, tiver né, com o tempo em meses, pode ser ano, pode ser dias, pode ser bimestre, trimestre, vamos usar como exemplo o tempo em meses. Então aqui seria exatamente um mês. O que o gráfico está dizendo para nós? Em uma unidade de tempo, tanto o juro simples como o juro composto, eles produzem o mesmo montante. Né? Então se eu for refletir, por exemplo, né, eu vou fazer a reflexão aqui, ó, deste ponto, lá para cima do gráfico, e ele vai bater num ponto que a gente chama de imagem, né? Quanto aquele ponto representa aqui no eixo, né, das ordenadas, que é o eixo dos montantes. Ele vai bater num valor aqui, ó, vamos botar aqui, né, um valor qualquer aqui. Ó. Então o que a gente entende é o seguinte, que no tempo 1, em uma unidade de tempo, tanto o juro simples como o juro composto, ele vai produzir o mesmo valor. Agora o que ocorre interessante é o seguinte, antes de um mês, entre 0 e 1, aqui nesse intervalo, eu vou pegar um exemplo aqui. Ó, vou pegar, por exemplo, vou colocar um valor aqui, ó.
10 dias, né, já que a gente está em meses, né? Um exemplo, 10 dias. Se eu pegar esse valor, esse ponto aqui, né, e for fazer reflexão lá no gráfico, olha o que vai acontecer. Vai bater na função dos juros compostos, certo? E vai me refletir um valor aqui, ó. Se eu continuar, vai bater na reta do juros simples e vai me refletir um valor superior que do juros compostos. O que a gente conclui? Então veja só, esse primeiro valor aqui, ó, é do juro composto, certo? E esse segundo aqui, vou colocar em azul, aqui, ó, esse valorzinho aqui, ó, é do juros simples. O que você conclui? Que antes de uma unidade de tempo, nesse intervalo entre 0 e 1 aqui, ó, nesse intervalo todo, o juros simples, ó, ele é mais vantajoso para quem empresta, por exemplo, que o juro composto. Em uma unidade eles refletem o mesmo valor, e aí sim, a partir de uma unidade, o juro composto ele é maior, né? Ele dá um maior retorno, por exemplo, vou botar aqui, ó, um mês, sei lá, 1 mês e 5 dias. Aí sim, ó, quando você joga, né, esse ponto, para você ver, né, aqui a abscissa do ponto é a ordenada do ponto, bateu aqui no juros simples, ó. Você já verifica que vai refletir um valor lá no montante. Vou colocar um valor qualquer aqui, ó. Se você continuar, fazer a projeção aqui, ó, no juro composto, é evidente, vamos continuar aqui, ó, que vai bater um valor superior. Então, qual é a conclusão desse gráfico? A conclusão está aqui, ó. Analisando esse gráfico, isso aqui é muito importante. Sempre que o prazo da operação for menor do que a unidade de tempo da taxa, exemplo, pagamento quinzenal com taxa de juros mensal, o valor dos juros calculado pelo juros simples resultará um valor maior. Foi o que a gente viu lá no caso, eu usei 10, né, dias, por exemplo. Pegar 15 dias seria bem na metade. Vai dar maior. Agora, quando o prazo for maior do que a unidade de tempo da taxa, os juros calculados pelo regime de juros compostos resultarão um valor maior. Foi exatamente o exemplo. Então, esse gráfico aí, juntamente com esse textozinho, ele resume essa brincadeira. Então, muito cuidado quando você ouve algo do tipo, os juros compostos são sempre mais vantajosos para quem empresta dinheiro, por exemplo. Isso não é verdade. Sempre não. Existe um período, em função da taxa de juros, se for mensal aqui, inferior a mês, onde o juros simples ele é mais vantajoso. Então, muito cuidado. Existe uma situação onde o juros simples ele dá um maior retorno para quem empresta e, pela ótica de quem paga, um maior juros a ser pago. Então, não é sempre que os juros compostos são mais vantajosos, por exemplo, para quem empresta e mais desvantajosos, né, ou menos desvantajosos para quem paga, tá certo? Então, cuidado, porque a gente acaba associando que sempre o juro composto é o pior, né, é o que eu vou pagar mais juros. Ou seja, eu prefiro pelo juro simples sempre. Será? Se você, por exemplo, né, estiver com um boleto a ser pago e atrasou X dias, se essa taxa for mensal, por exemplo, né, existe uma forma de cobrança na capitalização mista, onde no período inferior vai ser cobrado o juros simples, tá certo? Então, só guardar essa ideia do cuidado como sempre. Legal? Muito bem, voltamos aqui, então agora estamos habilitados a resolver essas questões. Começamos com a primeira que diz o seguinte. Analise alguns conceitos abaixo sobre juros, taxa de juros e analise a alternativa incorreta. Vamos lá, letra A. Quando a taxa de juros incide sobre o capital inicial, denominamos juros simples. Tá? Exatamente, quando a taxa de juros ela incide sobre o capital inicial, isso é juros simples. Então, como essa questão está buscando a alternativa incorreta, essa aqui está correta, tá bom? Letra B. Nos juros compostos, a taxa de juros incide sobre o montante do período anterior. Né? Exatamente, está correto também, é o famoso juros sobre juros. Letra C. Nos juros compostos, a taxa de juros incide sobre o capital inicial. Não é verdade. Né? Quem incide sobre o capital inicial é o juros simples, conforme está inclusive na letra A. Então, a resposta aqui incorreta é a letra C. Tá bom? Vamos ler as outras. A taxa de juros é representada por um percentual que incide sobre o capital ou valor emprestado. Exatamente, correto. E a letra E. Juros obtidos mediante aplicação do regime de juros simples tem seu valor igual em todos os períodos. Exatamente. O juros simples vai dar sempre o mesmo valor aí em todos os períodos. Está correto. Realmente, somente a letra C está errada. Próxima questão. A matemática é uma disciplina muito utilizada como ferramenta em finanças. Baseada nos conceitos da matemática financeira, complete a frase corretamente. Aí tem um espacinho aqui, ó. É o capital inicial acrescido pelo rendimento, juros, obtido durante o período de aplicação. Se na alternativa, que preenche corretamente a coluna. Essa está fácil, né? É o capital mais os juros, a gente falou, é o famoso montante. Próxima questão diz o seguinte: os juros compostos representam um regime de capitalização, vamos destacar aqui, ó. Os juros compostos representam um regime de capitalização em que os juros são calculados apenas sobre o valor principal. Né? Está incorreto. Então, inclusive, a questão que a gente acabou de resolver reforça esse conceito. Ele não é sobre o valor principal, o valor inicial investido, é o valor corrigido, né? Conforme, inclusive, ó, foi dito aqui, ó, incide sobre o montante no período anterior. Tá bom? Então, mais um reforçozinho nessa parte conceitual. Está errado. E finalizamos com essa questão. Ao investir uma determinada quantia em um banco, o rendimento com juros compostos será, olha o que está escrito aqui, ó, será sempre maior do que nos juros simples, do que com juros simples, pois a taxa de juros é aplicada tanto no valor principal quanto nos juros acumulados ao longo do tempo. Tentou, né? Tentou aqui nos enrolar justificando, sempre não, né? Sempre a gente acabou de ver no gráfico lá que isso não é verdade. Então, a questão 4 também está errada. Bom, muito bem. Com isso, então, nós finalizamos, né, esta aulinha conceitual, mas de suma importância. Eu, inclusive, né, considero uma das mais importantes, que é a ideia inicial de toda a história da matemática financeira: montante, capital, juros, tempo, taxa, né, a evolução, o que acontece. Será que sempre os juros compostos são mais vantajosos? Você acabou de ver que não. Espero que você tenha gostado dessa aula. Bons estudos e até a próxima.